Sabe por que Paulo está preso e ele não está ansioso? Sabe por que Paulo está preso? Mesmo assim, ele manifesta alegria, porque ele acredita que a obra é de Deus. Deus é quem cuida da vida dele, Deus é quem cuidava das igrejas e continua cuidando. É isso. Aí está a chave para que você não fique andando com medo, ansioso e angustiado. Crer que a obra é de Deus. Bom dia, graça e paz. Gente, sexta-feira que vem, live, os erros mais comuns que os pais cometem, os pais que querem fazer homeschooling ou os pais que já estão fazendo. Filipenses 1,6 de novo. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la. Ontem eu citei Martin Lloyd Jones dizendo que é uma das declarações mais magníficas da Escritura. Pois bem, Martin Lloyd Jones chega a dizer que é a chave de toda a epístola. E eu concordo, porque Paulo vai falar sobre ansiedade lá em Filipenses e Paulo o tempo todo está falando sobre felicidade, mesmo estando preso. Qual o segredo disso? Essa crença de que Deus começou a obra e ele vai completar. Essa crença de que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o seu problema, o meu problema, o nosso problema em relação à ansiedade, por exemplo. Quer ver? Vamos lá. Paulo está preso. Paulo havia começado a igreja em Filipe, mas Paulo está preso, então ele poderia ser tentado. Nossa, e agora? Como é que vai ser a obra? E ele lembrou, ele começou a obra é dele, não é minha. Eu fui apenas um instrumento. E eu vou fazer uma aplicação disso na sua vida. O início da igreja lá de Filipe foi assim, está lá em Atos 16. Paulo, ele teve uma visão. E, primeiro, ele não gerou uma visão, diferentemente dos pastores aí, né, que eles têm, às vezes me perguntam, qual é a sua visão para a sua igreja? Não, a igreja não é minha e eu nem tenho que ter visão. Quem teve visão foi Moisés. Quem teve visão foi Paulo, os apóstolos. Eu não, eu apenas sigo o que está na planta. Eles é que tiveram a visão, eu não. Paulo teve uma visão. E depois diz o texto que ele queria ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. E ele então foi para Macedônia, onde estava a cidade de Filipe. Então você já nota ali que não foi Paulo. Paulo não poderia dizer, gente, eu tive uma visão, eu olhei ele para a cidade de Filipe e eu concluí, com base num curso de coach que eu fiz, que eu sou o cara e eu ia lá e ia arrebentar, ia dar tudo certo. Eu tenho uma visão muito empresarial das coisas e não teve nada a ver com isso. Ele queria ir para outro lugar, ele estava errado. Ele foi para Filipe porque Deus mandou. Deus o conduziu. Lá, diz o texto que ele prega para Lídia. E diz o texto que Deus abriu o coração de Lídia para que Lídia compreendesse o que Paulo estava falando. Ou seja, mais uma vez, Deus. Paulo ora e uma mulher endemoniada, que dava muito lucro para muita gente, é liberta. Mais uma vez, Deus. Mais uma vez, Deus. Depois, Paulo foi para a prisão por conta disso, porque, né, esse cara está arrancando o dinheiro da gente. E aí Paulo ora e um terremoto acontece, as cadeias se rompem. Ou seja, tudo é Deus. Aquela igreja ali de Filipe, para Paulo era muito claro que Deus havia começado aquela obra. Então, se Deus havia começado, e a gente vê por meio de todas essas narrativas que eu acabei de contar, a gente vê que Paulo estava muito certo de que Deus havia começado, por que não ia terminar? Agora, é óbvio que Paulo poderia pensar, eu que fiz isso aqui, nossa, eu sou tão inteligente. Aí, obviamente, no dia que ele está preso, ele ficaria ansioso. É o que acontece com você e comigo muitas vezes. Nós pensamos que somos nós que sustentamos as coisas. Aí, obviamente, no dia que a gente fica um pouco mais fragilizado, ficamos ansiosos. Mas, se notamos, é Deus quem faz, isso nos dá paz. Não é para dar preguiça. Em alguns é dose, né? Tudo na vida cristã, Martin Lloyd Jones dizia isso. Toda doutrina é perigosa. Não porque ela seja perigosa nela mesma, mas porque nós somos malignos. Isso aqui é uma doutrina para trazer paz e tirar a angústia. Mas alguns se tornam preguiçosos. Estou em paz. Não é esse o objetivo, mas é sim para trazer paz. Para que você se lembre, cabe a mim fazer o meu melhor, mas eu não posso fazer todas as coisas, eu sou limitado. Eu preciso da graça de Deus. É isso então que Paulo está mostrando aqui. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Você tem essa percepção? Porque é isso que a gente vê em toda a Escritura, que Deus nos viu substância informe e no livro dele ele escreveu e determinou. Todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus também, a Escritura declara que Deus gera em nós o querer e o efetuar, ou seja, o desejo e a ação. É Deus quem gera. Ou seja, tudo o que a gente faz por meio de Cristo, diz Paulo. Paulo usa quase 90 vezes a expressão em Cristo. O tempo todo ele fala que foi Deus quem fez, é Deus quem faz através dele.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento mesmo veio de Deus. É Deus quem faz crescer. É Deus quem abençoa. É Deus quem prospera. Então, o que cabe a nós, isso mais uma vez não é um incentivo à preguiça, é fazermos o máximo que pudermos. Mas lembrar que até esse máximo que a gente está fazendo, a gente só faz pela graça de Deus. Se Deus não nos abençoar, como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão é o seu trabalho. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar, comer o pão que penosamente granjeaste. Não vai adiantar nada. Lembra das inúmeras vezes que Deus mostrou isso? Por exemplo, com Gideão. Como que a obra é dele. Havia muita gente no exército de Gideão. A vitória viria de Deus, mas o povo poderia achar que viria dele. Então Deus disse, não, tem muito soldado aí, vamos ficar apenas com 300. Não importa quantas pessoas houvesse ali, 1 milhão, seria, se eles vencessem, seria a bênção de Deus. Não seria de outra maneira. Mas Deus os deixou diante ali por meio de Deus os deixou em uma circunstância limitante, com apenas 300, para que eles não tivessem dúvida. E Deus chega a dizer isso. Eu vou deixar vocês com 300. O texto lá é bem assim, bem explícito. Senão vocês iam pensar que foram vocês. Não foi, fui eu. Eu que dei a vitória para vocês. Então, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. É por isso que Paulo está em paz na cadeia. Ele está preso, ele não está podendo ajudar a igreja de Filipe, mas ele crê, sabe no quê? Se Paulo era alguém genial, e era, ele dizia, tá, eu sou genial porque Deus me fez assim. Ele pode fazer outro. Eu fui lá e eu abri a igreja, eu liderei a igreja está uma bênção porque Deus me abençoou e fez de mim uma bênção. Ele vai fazer outro. Ele pode levantar outra pessoa. Foi ele que me deu a inteligência. Foi ele que me deu a força para trabalhar. Ele vai dar para outro. Essa era a crença de Paulo. E em relação à sua vida, por que você anda muitas vezes ansioso? Tem a ver com isso. Você acha que você é que faz, você que é o cara. E não é. Não é. É Deus. Se Deus não abençoar o seu trabalho, você não faz nada. Portanto, aprenda a descansar em Deus como Paulo está fazendo aqui. Ele está preso e está confiante de que a igreja de Filipe, mesmo sem ele, vai continuar. Por quê? Porque a igreja é de Deus, não é de Paulo. A sua vida também. A sua vida não é sua, é de Deus. É Ele quem controla a sua vida. Você crê? Obrigado, Senhor, por mais uma semana que está se encerrando, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh Deus, bendizemos o Teu nome. Até aqui o Senhor tem nos guardado e nos ajudado, fortalecido. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Obrigado, fortalece-nos, sê conosco, abre os caminhos, opera o sobrenatural e enche-nos de fé por meio da Tua santa e bendita palavra. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Hoje à noite minha série é sobre psicologia. Assista, por favor. É tão importante. Não há uma pessoa neste mundo hoje que não foi influenciado negativamente pela psicologia. Assista, assista. Deus abençoe.